Olá, pessoal. Gente, é muito difícil começar um vídeo. Vocês não têm noção de quantas eu já tô tentando começar esse vídeo. Mas vamos lá. Sejam bem-vindos ao meu canal Casal Inabalável. Vocês vão entender por que esse nome, gente. Então, antes de tudo, você já curte, compartilha, se inscreve, porque, gente, não tá sendo fácil gravar. Eu gravo muito bem em outras plataformas, mas aqui no YouTube eu já gravei, apaguei, e tá sendo muito difícil. Então, valoriza aí, né, gente? Não é fácil. Então, me ajuda, divulga, compartilha. E por que desse canal, esse nome? E antes de tudo, eu vou me apresentar, falar quem eu sou, por que criou o canal, contar tudo pra vocês, tá? Então, vocês não podem perder. Vamos lá? E antes de tudo, vou me apresentar pra vocês. Quem é eu, né? Eu sou a Alvina. Não vou falar minha idade ainda, não. Mas sou cristã, né? Desde os meus 14 anos me converti. Aos 15 desci as águas. Sou muito temente a Deus, tá? E meu melhor amigo, gente, é o Espírito Santo. É maravilhoso. Eu vou ensinar vocês também aqui no canal a se conectar mais com Deus, a entender quem é, se conectar com o Espírito Santo. Ele vai ser o melhor amigo de vocês. Ele me conta tudo, tá? Me conta tudo. Gente, ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada. Segundo lugar, meu melhor amigo é o meu marido. E eu vou ensinar vocês, casais também, como ter um relacionamento que o seu cônjuge é o seu eterno namorado, seu melhor amigo. Então, como eu já falei, já tenho marido. Então, em primeiro lugar, sou cristã, filha de Deus. Segundo, gente, quem é Alvina? Ela é casada com Leonardo Bertolazzo. Muitas pessoas já conhecem ele, é nutricionista esportivo de Cianorte, conhecido muito por toda a região, né? Gente, a gente mexe no cabelo porque tá nervosa, não sabe o que faz. Então, sou casada há 5 anos com ele, né? Ele é resposta de oração. Você que tá procurando aí, tá solteiro, vou ensinar vocês também como escolher, como orar. Gente, vocês têm que orar, não vai ficar com qualquer pessoa, não. Ora, meu esposo é resultado de oração, de joelho no chão, de madrugada das 3 da manhã. Eu orei muito e na minha oração eu era detalhista. Deus, eu quero um homem assim, 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 mas em primeiro lugar, um homem temente ao Senhor. Por que temente ao Senhor? Gente, mulheres, sejam sábias. Se o homem é temente ao Senhor, ele respeita Deus, ele vai respeitar vocês. Se eles é temente a Deus, eles vão tratar vocês muito bem. Então, sejam sábias. Na minha oração, a primeira coisa que eu pedia para Deus no meu esposo era: Senhor, eu quero que meu esposo seja temente ao Senhor. Tenha um coração quebrantado e assim seguir por diante. Então, eu orei muito pela vida dele, você entendeu? E como que Deus juntou a gente se a gente não se conhecia, não tinha amigos em comum, não convivia no mesmo lugar, só tinha um único lugar que a gente frequentava, mas a gente nunca se viu, nunca. Gente, vocês não têm noção. Então eu vou contar em detalhes que eu nunca contei pra ninguém. Então, terminando de me apresentar, a Alvina, ela é cristã. Em primeiro lugar, filha de Deus, temente a Deus, né? Muito amiga do Espírito Santo. O Espírito Santo é muito amigo meu, ele conversa muito comigo. Eu amo ficar sozinha para conversar com o Espírito Santo. Segundo, casada com Leonardo Bertolazzo, um homem maravilhoso que eu amo muito, muito mesmo. Foi um presente de Deus na minha vida, resultado de oração, de joelho no chão. Terceiro, não temos filhos ainda, porque Deus já me deu até o nome deles. E vão ser muitos. E vou testemunhar muito pra vocês. E eu sou muito calma com meu coração, porque Deus já acalmou. Mesmo com a idade que eu tenho, que eu sou a irmã caçula, mas com a minha idade, minhas irmãs já tinham todos os filhos deles. Cada uma tem 3. Eu tenho mais 2 irmãs e cada uma tem 3. O que mais sobre mim? Faço dieta. Claro, né, gente?
Se eu sou casada com um nutricionista, imagina se eu não faço dieta. Faço, me alimento muito bem. Aprendi a me amar, a me alimentar bem, saudável. Eu não consigo não me alimentar bem. É lógico que eu como pizza, é lógico que eu como outras coisas, né? Doce, bolo. Mas, gente, eu amo me alimentar bem. Eu tenho prazer. Isso veio do meu esposo. Como ele é nutricionista, ele quis cuidar da minha saúde, né? Que depois eu conto pra você essa parte. E eu amo me alimentar bem, treino. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Esse braço não é muito. Deixa eu dar. Ó. Sou forte. Penso em competir na categoria biquíni. Estamos aí no processo, né? Vamos ver o que vai dar. E amo academia. Tá, eu já falei um pouquinho sobre mim. Agora eu vou falar como a gente se conheceu. Gente, você não vai acreditar. Eu fico imaginando quando eu for contar para meus filhos que como eu conheci o pai deles. Olha, vocês já ouviram falar naquele aplicativo? Felipe, um aplicativo de relacionamento. Tinder. Pois é. Uma abençoada amiga Frouro, quando ela estiver assistindo isso, ela vai saber que eu sabia de muita coisa. Ela não sabia que eu sabia que ela era amiga Frouro. Ela falou assim pra mim, amiga, por que você não baixa o Tinder? Daí eu falei assim, você acha mesmo que eu vou achar o grande amor da minha vida no aplicativo de relacionamento? Não, né? Isso não tá certo. Eu falei, não. Mas aquilo ficou na minha cabeça durante 3 dias. Daí, baixei o Tinder no 3º dia. E daí, no 3º dia, eu acabei baixando o Tinder. E, gente, eu vou contar pra vocês. Em detalhes, eu tava lá. De repente, eu tava passando o dedo. Apareceu um rapaz. Gente, ele tava sem camiseta, só com uma blusa de frio vermelha, segurando assim, ó, com o olhar pro lado, o sol batendo. Alguém já assistiu Crepúsculo? Daí não aparece lá o rapaz do Crepúsculo no sol, daí aquilo ilumina. Ele tava igualzinho, ó. Segurando aquela... Eu tenho a blusa vermelha até hoje dele guardada. Ele não serve mais nele, né? Tá guardada. Eu vou colocar no quadro ainda, porque aquela blusa vermelha chamou minha atenção na hora que eu tava passando a foto dele. Daí eu tava passando assim, rápido. Na hora que passou, eu falei, foi. Daí eu puxei o dedo assim, deu tempo. Dei like. E ele já tinha dado like em mim. E daí ele me mandou mensagem e eu falei assim, me segue lá no Instagram. E eu não segui ele de volta, né? Porque na época eu não tava assim ligada de me envolver com ninguém, porque eu tava indo embora da cidade, nessa época eu morava em Itapejara, era CLT, trabalhava num laticínio, num laboratório. Eu tava cumprindo o aviso pra ir embora. Então eu não queria me envolver com ninguém, mas estava orando pro meu futuro marido a longo prazo, não que eu queria na hora, queria já. Eu já estava preparando o terreno com Deus, era esse o meu pensamento. Eu vou orar agora para depois, mais tarde, né? E daí ele me seguiu no Instagram e eu não segui ele de volta, eu não vi mais ele, né? Nem tinha visto que ele tinha me seguido lá no Instagram. Eu mandei mensagem e pedi, tá. Passou um tempinho, acho que uma semana, 15 dias. E depois que eu dei like nele, uns dias, no dia 16/12, era em dezembro, dia 16 de dezembro de 2019. Eu não esqueci dessa data, porque eu tinha, por mais que era dezembro, eu lembro que estava frio, chovendo. Nessa época eu trabalhava à noite, eu optei por trabalhar à noite, por mais que meu horário era das 6 às 2h20 da tarde, eu pedi para minha encarregada passeio para noite, por um tempo, para cobrir férias de outra menina, para mim ganhar adicional noturno, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, porque eu estava juntando para ir embora da cidade e abrir um próprio negócio. E nessa época eu trabalhava à noite, então eu lembro que nesse dia tava chovendo, tava frio, e eu fiz pipoca. Eu amava ficar sozinha, então eu coloquei um filme que eu lembro que era O Quarto de Guerra. É um filme cristão. E esse filme cristão, né, Quarto de Guerra, e eu lembro que, como tava frio, eu fiz pipoca e um chocolate quente maravilhoso que eu nunca mais tomei na minha vida.
porque eu casei com um nutricionista, né? E era muito calórico. Eu ia passar receitinha pra vocês, mas é melhor não. Mas era um chocolate grosso. Eu colocava maisena nele, então ele ficava grosso, sabe? Muito gostoso. Colocava barra de chocolate, dei pipoca. E eu tenho a postagem até hoje pra comprovar. Eu postei chuva mais filme igual um chocolate quente. Que ele reagiu ao meu story. Porque nessa época eu era bem blogueira. Eu trabalhava de noite no laticínio e durante o dia eu pegava desfile no shopping. Eu era de Tapejara e trabalhava no shopping pegando desfile como modelo também. E creio que nesse dia, por eu estar de tardezinha em casa, era o dia da minha folga. Que eu folgava uma vez na semana e daí no dia da minha folga eu não pegava desfile. Eu tirava pra dar uma descansada. Eu tava chovendo, eu queria ficar em casa também, né? Não lembro muito em detalhes. E ele reagiu, eu olhei no Instagram dele, na época ele tinha 6.000 e poucos seguidores. Eu olhei e falei, gente, que cara lindo, modelo. Eu vi lá as postagens dele que ele desfilava no mesmo shopping que eu, que é um shopping bem conhecido aqui em Cianorte, no Master. Eu falei assim, mas eu nunca vi ele lá. Ele desfila, eu desfilo lá direto. Gente, eu desfilava, eu andava aquele shopping de ponta a ponta. Eu nunca vi esse menino lá. E eu falei assim, será que esse menino é real? Lindo. Eu falei assim, quem é esse menino? E eu achei que era fake, né? Porque, sabe quando a gente, mulheres, sonha com um príncipe encantado? Ele era igual do meu sonho, do jeitinho que eu pedia, sabe? Gente, lindo. Na hora que eu bati o olho dele. Eu falei, gente, que homem lindo. Eu falei, ele é falso, é mentira. Deve ser fake news, deve ser alguma outra pessoa que tiraram foto, fizeram um Instagram mentiroso, tá dando em cima de mim, né? Pensei assim. Porque eu nunca vi esse menino lá, conhecia todo mundo. Gente, eu conhecia todo mundo já. Quem é modelo vai saber quem entende. Você conhece todo mundo do meio. Eu falei, como que eu não conheço esse rapaz? Lindo desse jeito. Daí eu falei assim, peraí, ele tá me seguindo e eu não tô seguindo ele. Comecei a seguir. E fiquei encantada por ele. Daí, a gente começou a conversar. E eu fui inventar de perguntar a idade dele. Quando ele me falou a idade dele, eu falei, não acredito. Gente, ele tinha 21 e eu tinha 21, 22, 23, 24. Eu tinha 20, 25, 24, 24 na época. A gente era 3 anos de diferença. Eu era 3 anos mais velha que ele. Eu falei, ai, dava o defeito. Pensei comigo. Sabia que tinha alguma coisa pra estragar. Cara mais novo que eu. Não vai dar certo. Porque na minha cabeça, quanto mais velho era um homem, mais experiente. E isso na minha cabeça, que o homem mais velho era mais experiente, que o homem mais novo era um irresponsável. E quando... Por que eu criei isso na minha cabeça? Eu vou explicar pra vocês. Porque meu pai era casado com a minha mãe e meu pai tinha 17 anos mais velho que ela, de diferença. Então eu cresci achando que o homem mais velho era mais experiente, mais responsável. Então eu sempre excluí da minha vida caras que fossem da mesma idade ou um ano só mais velha pra baixo, tipo, não queria nem contato. E eu tinha, não era preconceito, que foi minha criação. Como eu vi isso dentro da minha casa, né? E eu, na minha mente tinha que o mais velho era mais experiente. E eu falei pra ele, né? Eu falei assim, olha, não curto homem mais novo que eu, nunca curti, então não vai dar certo, né? Eu fiquei muito triste. Quando ele falou a idade dele pra mim, eu falei que não ia rolar, que eu não curtia homem mais novo que eu. Falei algo um pouco grosseiro com ele, né? Mas fui muito sincera na lata. Que eu não vou falar aqui. Porque eu até falei, gente, por que eu falei isso? Não deveria. E ele mandou um áudio
Se vocês quiserem, um dia eu mostro esse áudio pra vocês. Ele mandou um áudio bem assim. Na hora ele incorporou uma voz grossa, mas ao mesmo tempo suave, carinhosa, mas, sabe, postura. E falou bem assim pra mim: você não pode julgar quem eu sou apenas pela minha idade sem antes me conhecer. Você não pode julgar uma pessoa pela idade sem conhecer ela. E ele estava certo. E na hora eu pensei: nossa, que atitude, né? Que posição. Então eu vou conhecer ele, porque ele tipo fala uma coisa dessa. Daí eu falei: então tá, então vamos nos conhecer. Vamos marcar pra gente se conhecer presencial e sair ali do mensagem, né? A gente marcou um encontro. Eu era de Tapejara e ele de Cianorte na época. E eu fiquei com um pouco de medo de conhecer ele, né? Ele ser tão bonito, tipo um cara dos sonhos. E ser um golpe. A gente vê tanto isso pela internet. Então eu marquei num lugar público e fui com uma amiga, a mesma que falou do Tinder. A amiga falou: olha, eu levei ela. Então a gente foi eu, ela, o marido dela e a filha dela, né? Chegando lá, gente, eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque como ele era muito lindo, era assim, um príncipe dos sonhos, eu achei que era golpe. E por isso que eu fui, marquei num lugar público e tudo. E daí eu com medo também dele ser sem vergonha, querer sair no primeiro encontro, né? E de repente ele chegou de bis. Eu falei: nossa, ótimo. Porque assim ele não consegue me levar pra nenhum lugar, nem me chamar pra ir pra canto nenhum. Porque eu já não ia. E isso já me passou confiança na atitude dele, né? Então a gente ficou igual um casalzinho lá, né? Esses dias a gente foi até lá e relembrou do lugar, sabe? Dando um primeiro beijo lá, deu aquela borboleta no estômago que fala. A gente conversou tanto que parecia que se conhecia. Daí ele olhou pra mim, né? A gente ficou lá, tá? Daí ele falou assim: o que você... a gente começou a conversar dia 16 de dezembro e saímos dia 22 de dezembro. Então foi muito rápido, 16 pro dia 22 do mesmo mês. Foi muito rápido. E daí, dia 22, faltava 22, 23, 24, assim, 3 dias pro Natal. E ele perguntou: por onde você vai passar o Natal? E eu, gente, eu não tenho família aqui até hoje, eu não tenho parente, eu não tenho nada de sangue aqui onde eu moro. E como eu não tinha ninguém, uma amiga minha, Simone, Simone, se você estiver assistindo esse vídeo, sinto muita saudade de você, tá? Não me esqueço nada do que você já fez por mim, tá bom? Por mais que a gente não converse muito hoje, tá? Guardo você aqui no meu coração, tenho muito carinho por você. A Simone tinha me pedido pra passar com a família dela, né? Já que eu não tinha ninguém. E ele falou assim: vamos passar comigo o Natal, com a minha família. Deu: nossa, mas assim, tão rápido, já vou conhecer a família dele, né? Eu falei: tá, né? Daí a gente combinou, daí eu falei pra minha amiga que ia passar. Ela: não, tudo bem, né? Chamei você porque não tinha parente aqui e tal, mas pode passar, fica de boa. E eu fui passar o Natal com a família dele, morrendo de vergonha, porque eu não conhecia ninguém. E daí no Natal a gente ficou como um casal. Só que desde então, gente, a gente tava como um casal, mas não tinha pedido em namoro, tá? Um casalzinho, de mãozinha dada, saía junto. Daí passou o Natal com a família, me apresentou pra todo mundo, mas não me apresentou como namorado, só me apresentou. Passou o Natal. Daí ele me chamou pra passar o ano novo também. Eu falei: nossa, o ano novo também? Beleza, tá bom. Daí o Natal foi com a família dele. E igual é todos os anos, né? Sempre o Natal é com a avó dele. E daí o ano novo passamos com o amigo dele em uma chácara e um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. E daí a gente conversando, gente. Eu não me lembro direitinho da conversa que rolou. Dele, o amigo dele parece que falou assim: você já pediu ela em namoro? Dele: eu ainda não, ela que tem que me pedir primeiro. Eu falei: é? Se isso é o problema. E daí eu
pedi ele em namoro primeiro, gente. Primeiro achei ele no Tinder. Depois eu pedi ele em namoro. Daí eu pedi ele em namoro primeiro, tá, mulheradas? Eu não sou dessa frescura, é o homem que tem que pedir. Cara, se é aquilo que você quer, luta pelo aquilo. Gente, ele me tava mostrando todas as provas que era um homem sincero, respeitador, cabeça, honesto. Você entendeu? Não era sem vergonha, era temente a Deus. Então eu fui pedir ele namoro. E daí depois, assim que eu pedi ele namoro, na frente de todos os amigos deles, que eu nunca vi na vida, ele me pediu de volta em namoro. E a gente começou a namorar dia 1º de 2020. Daí, um mês depois, quando a gente tá concluindo um mês de namoro, eu olhei na sala, a gente tava na sala da casa dele, assistindo TV. Eu olhei pra ele, e a expressão confirmou no meu coração, eu não tive dúvidas nenhuma. Meninas, vocês vão falar que eu sou louca, mas não. Eu olhei pra ele com um mês de namoro. Ele olhou assim, ele viu que eu tava encarando ele olhou e sorriu assim pra mim. Daí eu, quer casar comigo? Ele, quero, aceito. Daí ele olhou, mas você tá falando sério, né? Deu, claro que eu tô. Eu nem pedi uma pessoa em casamento. Então, sim, achei ele no Tinder, pedi ele primeiro em namoro e eu pedi ele em casamento. Daí depois ele fez algo especial pra mim, passados uns dias, e fez uma surpresa e me pediu em casamento. Daí tem pessoas que vai julgar mal, falar que isso é papel de homem. Mas o que eu penso? Se você tem certeza daquilo, se é aquilo que você quer, luta por ele. E eu não posso falar assim que tá certo ou tá errado. Gente, eu fiz aquilo que o Espírito Santo me guiou a fazer. Entendeu? Eu não tô falando que você tem que agora pedir a pessoa, que a mulher tem que pedir agora. Não é isso. Eu fiz isso porque o Espírito Santo me confirmou no meu coração. Entendeu? Agora, eu não acho nada de errado uma mulher pedir. Só que ele foi lá e pediu depois. Fez uma surpresa, levou o buquê que eu tenho até hoje guardado, um buquê. Levou as alianças, fez uma surpresa especial pra mim pedir em casamento. Você entendeu? Logo em seguida, a gente ia fazer um noivado, a gente alugou a chácara, comprou tudo. Gente, eu tenho até hoje guardado tudo. Tudo da decoração do noivado, a gente comprou. Só que bem na época, entrou a pandemia. E a gente não conseguiu fazer. No final de semana que estava marcado o nosso noivado, fechou tudo. Daí não podia mais fazer nada. E como a gente não sabia a data que ia voltar, ficou muito tempo fechado, foi chegando no final do ano, e a distância de Cianorte e Tapejara estava nos prejudicando, né? E então, o que eu fiz? Eu pedi demissão do meu serviço, saí e fomos morar junto. Primeiro a gente foi morar junto e depois a gente regularizou no papel. Muita gente acha que a gente já ganhou tudo, mas não. Tudo que a gente ama, meu esposo, a gente conquistou do zero, conquistou junto. Eu saí do meu emprego, né, onde eu ganhava muito bem, tinha um cargo ótimo, amava o meu serviço. Gente, onde eu trabalhava, eu aprendi a amar o que eu fazia, então não era trabalho. Eu saí com muito dó de lá, mas para dar um passo. E ele era recém-formado como nutricionista, a gente meteu a cara, correu atrás e construímos tudo que a gente tem hoje, junto, do zero, que era um sonho meu. E essa é a nossa história, juntos, né, mais em detalhes. Espero que você tenha gostado, se identificado, né? Se você gostou, compartilha, curta, se inscreva no canal. E lembra lá no começo que eu julguei a idade dele por ele ser mais novo do que eu? E aí está, gente. A gente está junto até hoje. Tá
passando 5 anos juntos. Por mais que a gente tenha essa diferença de 3 anos, ele é um cara muito responsável, muito inteligente, muito temente a Deus. E cada dia que passa eu amo mais ele, me surpreendo mais, admiro mais e mais ele. E aprendi muito com ele. Ele cuidou muito de mim, porque ele pegou eu numa fase onde eu estava muito mal, tanto em saúde emocional, psicológico, né? Eu estava com depressão, minha saúde estava acabada e ele cuidou de mim, mesmo sendo mais novo do que eu. Então, realmente, aquilo que ele falou que eu não podia jogar a idade dele sem conhecer ele, realmente era verdade. E o que eu quero trazer pro canal? Eu passei muitas coisas, experiências em relacionamento. Eu aprendi muito com meu esposo, né? A gente aprendeu muito, amadureceu muito. E com isso Deus vem tocando no meu coração para ajudar mais relacionamento. Que Deus sinta estresse muito quando há um divórcio, né? Brigas, casamentos infelizes. E aqui no meu canal vou trazer muito conteúdo para vocês, muita coisa, né? Muitas histórias, muito depoimento, muita coisa sobre relacionamento. Tanto para quem tá namorando, para quem tá noivo, para quem vai casar, para quem já se casou. Então, assim, gente, esse canal é Deus que deu, Deus que tá dando todo o direcionamento. Então, não esqueça de curtir, comentar, enviar pro seu amigo, pra sua amiga que quer cuidar do relacionamento, que pensa em casar, né, de estar solteiro e quer arrumar um relacionamento, porque aqui eu vou ensinar vocês até a orar, gente, mesma coisa que eu fiz. Vocês têm que entender que Deus, ele faz exatamente aquilo que você pede. Então, quando você for pedir qualquer coisa para Deus, seja detalhista. Eu fui detalhista no nome que eu queria, eu quero um nome assim, 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 assim. Ele me deu melhor ainda do que eu pedi, mas com todos os detalhes que eu pedi. Então, meu marido, ele é surreal, ele é perfeito, ele é maravilhoso pra mim, porque Deus deu aquilo que eu tanto pedi e sonhava. Então, vocês vão ter muito conteúdo assim. E espero que vocês tenham gostado da história. Meu primeiro vídeo, tá bom, gente? Tchau!